12 de abril 2022. Cor litúrgica: roxo. Terça-feira da Semana Santa. Primeira leitura, Is 49,16. Leitura do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome. 2 Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. 13 Disse-me, tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. 4 E eu disse, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus dará recompensa. 5 E agora me diz o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor esta é a minha glória. 6 Disse ele, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel, eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 70. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Evangelho, Jó 13,21, 33, 36, 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, 21 Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou, em verdade vos digo, um de vós me entregará. 22 Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. 23 Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. 24 Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. 25 Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? 26 Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. 27 Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa. 28 Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. 29 Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. 30 Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. 31 Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. 32 Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. 33 Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. 36 Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou,
tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. 37 Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. 38 Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. João 13,21-22. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o gesto de Jesus na ceia com os seus discípulos, mas um gesto interior que, depois, vem para o exterior. Diz a palavra que Jesus ficou profundamente comovido. Quem é que gosta de ser traído? Ninguém. Ninguém gosta de ser colocado para trás. E Jesus, na sua humanidade, porque Jesus é 100% Deus, mas também 100% homem, sente a dor de ser traído. O gesto de Judas Iscariotes toca profundamente a Jesus porque ele traiu a confiança dele. Judas tocou nesse ponto da confiança. E aqui nós vemos que foi uma dupla traição, porque, em primeiro lugar, Judas desconsiderou Jesus. Judas traiu a confiança de Jesus, mas, por um outro lado, Judas acabou colocando Jesus em risco, colocando Jesus nas mãos daquelas pessoas que, depois, o mataram. Judas, na verdade, matou a Jesus 2 vezes. E nós sabemos como é a dor de uma traição. Como é terrível quando alguém experimenta uma traição. Somos chamados a viver a experiência de João, o discípulo amado, que está ao lado do seu Senhor até as últimas consequências e, hoje, ao contemplar essa palavra, talvez, você, que esteja escutando essa homilia, esteja passando por uma situação assim, uma traição na família, no casamento, numa amizade, num relacionamento. E, hoje, você precisa mergulhar o seu coração no coração de Cristo, que experimentou profundamente a dor da traição. Nós diríamos que esse foi o primeiro golpe da paixão de Jesus, uma ferida na sua relação de amizade com Judas, porque Jesus queria muito bem a Judas, assim como a todos os discípulos, então, foi o primeiro golpe. Agora, entre os discípulos para nós, hoje, é muito fácil dizer, foi Judas o traidor, mas os discípulos, diz a palavra, começaram a olhar uns para os outros, eles começaram a se examinarem. E é bom que nós façamos esse gesto, é bom que nós olhemos para dentro do nosso coração e enxerguemos também as nossas traições a Jesus, as nossas infidelidades ao nosso Senhor. A Semana Santa não pode ser teatral, ela tem de ser vivencial, e esse mistério precisa tocar a minha e a sua vida para um bom exame de consciência. Nesta última ceia de Jesus, com os seus discípulos, ao lado da figura de Judas, aparece a figura de João, o discípulo amado, aquele que estava encostado no peito de Jesus, na última ceia. Que privilégio João teve! O privilégio de escutar as batidas do coração de Jesus, escutar as batidas do coração do Redentor. E isso fala muito para nós, pois João não era um privilegiado só porque poderia ter informações privilegiadas, poderia saber quem era o traidor, não é isso. O mais importante é que nós nos coloquemos no lugar de João. Nós não somos chamados a viver a experiência de Judas, somos chamados a viver a experiência de João, o discípulo amado, que está ao lado do seu Senhor até as últimas consequências. João estava ali porque precisava amar mais, precisava consolar o coração de Jesus, precisava ser um bálsamo, um refrigério para o coração ferido de Jesus. E nós somos chamados a isso, essa é a nossa vocação. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia: São José Moscati, médico íntimo de Deus, caridoso, casto, trabalhador e despojado. 12 S%, C 3%, A 3 Ujos por cento, C 3%, A 9 Mosqui por cento, C 3%, leigo, médico 1880-1927, intercessor dos médicos patologistas, contemporâneo entre as estrelas de primeira grandeza do século XX. Conta-se São José Moscati. Nasceu no dia 25 de julho de 1880 em Benevento, Itália, sétimo de 9 filhos do casal Francisco Moscati, presidente do tribunal daquela cidade, Rosaria de Luca, descendente dos marqueses de Roseto. Seus pais eram católicos praticantes, tanto que José Moscati foi batizado em sua casa no dia da festa de Santo Inácio de Loyola. Infância e vida eucarística. No ano 1884, a família do pequeno José Moscati mudou-se para a cidade de Nápoles porque seu pai fora promovido. Lá, o menino José, com apenas 8 anos, fez a primeira comunhão. Mas não foi só isso. Ele teve um encontro pessoal com Jesus na Eucaristia. Nesse dia, o embrião da vida eucarística de São José Moscati ganhou vida. A Eucaristia foi, ao longo de toda a sua vida, alimento espiritual diário, que guiou toda a sua história. Opção por ser útil. Sendo pai nomeado conselheiro do Tribunal de Apelação de Nápoles, é nessa cidade que José Moscati faz os seus estudos. Escolheu a carreira de medicina e não de direito, como era natural, porque lhe pareceu que, como médico, podia ser mais útil ao próximo. Dizeres do santo: desde criança escreverá ele, mais tarde olhava com interesse para o Hospital dos Incuráveis, que meu pai me apontava do terraço da casa, inspirando-me sentimentos de piedade pela dor anômica escondidas atrás daqueles muros. Generoso. Quem ficou perplexa com a escolha foi a mãe. José é um rapaz generoso, capaz de qualquer sacrifício. Numa carreira como esta, dará até a última gota de energia para aliviar os sofrimentos alheios. Castidade perpétua. Aos 17 anos, sentiu no coração o desejo de fazer voto de castidade perpétua, porém não se sentia chamado à vida religiosa nem tampouco ao sacerdócio. Isso surgiu claramente por conta da sua devoção à Virgem Maria e à Eucaristia. Ele já intuía que seu caminho seria como leigo ativo na Igreja. Espiritualidade encarnada. Como fruto de sua devoção, revelava-se seu amor para com os pobres e necessitados. Sua devoção não era vazia nem alienada. José Moscati, na sua juventude, foi bastante ativo na vida paroquial, de missa e comunhão diária, sentia especial compaixão pelos pobres, doentes e, em especial, os incuráveis. A convivência com esses que eram esquecidos pela sociedade, o ajudou a perceber que, de fato, a vida é passageira, de que só o céu é eterno. Caridade com o irmão. Na juventude de São José Moscati, seu irmão Alberto começou a sofrer ataques de epilepsia. A partir de então, José passou a cuidar de seu irmão. Dispensava horas e horas de seu dia aos cuidados de Alberto. Este cuidado despertou ainda mais em José o desejo de estudar medicina. Carreira caritativa. José Moscati cursou a Universidade de Medicina em Nápoles e conseguiu com esforço e vontade de Deus segundo ele o título de doutor em 1903 com apenas 23 anos. Seu ideal era dedicar-se à profissão médica como um campo vastíssimo para praticar a caridade cristã, servindo a Cristo na pessoa do doente. Nos casos de calamidades públicas que se abateram sobre Nápoles pela erupção do vulcão Vesúvio, em 1906,
e pela cólera que graçava naquela cidade em 1911, José Moscati não só não abandonou o posto de serviço, mas estava na dianteira prodigalizando-se com incansável, com heroica e dedicação na assistência aos feridos e aos atacados pela contagiosa e terrível doença. Pai dos pobres, São José Moscati recebeu o título em Nápoles de médico e pai dos pobres. De fato, em sua profissão não visava somente a doença e seu tratamento, mas a dignidade cristã do paciente, transformando sua profissão num verdadeiro apostolado. Foi um homem de profunda vida espiritual, viveu sua consagração a Cristo do celibato voluntário para sentir-se mais à vontade no serviço dos doentes. Morte e santidade comprovada. São José Moscati faleceu aos 47 anos. Previu sua morte, que se deu no dia 12 de abril de 1927, consumido pela dedicação ao trabalho. Pouco depois da morte, foi iniciado o processo de beatificação. Seu corpo hoje é venerado na Nova Igreja de Jesus em Nápoles, onde se verificam numerosas curas milagrosas, continuando no céu sua caridade heroica. Ele foi beatificado, em 1975, pelo Papa Paulo VI, e em 25 de outubro de 1987, ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II, um leigo, médico que dedicou sua vida aos doentes incuráveis, aliviando seus sofrimentos e confortando seus corações. A minha oração, ó Deus, que destes a São José Moscati a graça de unir a ciência, a caridade e a fé, dai-nos também o espírito de amor ao próximo, para que nos nossos trabalhos o vosso nome seja sempre glorificado por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São José Moscati, rogai por nós.